Capítulo 7. O segredo da abundância. É uma verdade metafísica que a vida exterior é um reflexo da vida interna do pensamento. Nossa vida é afetada por nossos hábitos de pensamento e atitude de duas maneiras. Primeira, todas as nossas ações inconscientes são influenciadas por nossos pensamentos, trazendo à manifestação e atraindo para nós um ambiente correspondente. Segunda, descarregamos ou emitimos uma influência silenciosa e invisível, que sem dúvida afeta outras pessoas. Elas provavelmente não têm ciência disso, mas são atraídas ou repelidas por essa influência silenciosa. Assim, se nossos pensamentos e atitudes mentais forem do tipo negativo, não apenas nossas ações serão afetadas, mas uma influência silenciosa afastará de nós amigos, oportunidades, sucesso e tudo de bom em nossas vidas. O inverso é igualmente verdadeiro. Através dos bons pensamentos, atraímos tudo de bom que a vida tem a oferecer. A Bíblia nos diz que como um homem pensa e sente em seu coração, ele é. Também é correto dizer que sua vida exterior e as circunstâncias se tornam como ele pensa. Isso pode parecer místico demais, mas na realidade é muito prático e pode ser comprovado a cada passo de nossas vidas. Tire um homem de uma favela e coloque-o em um ambiente agradável e veja o que acontece. Em pouco tempo, ele transformará esse novo ambiente em uma favela. Tire um homem de um ambiente sofisticado e coloque-o em um barraco, em uma favela. Em pouco tempo, ele transformará o barraco em um ambiente mais organizado e sofisticado. Pegue uma vadia e coloque-a em uma mansão, e em pouco tempo ela a transformará em um chiqueiro. Pegue uma madame e coloque-a em um casebre, e em pouco tempo ele estará limpo e sofisticado, digno de receber a realeza. Antes que você possa transformar o ambiente de uma pessoa, você precisa transformá-la internamente. Quando um homem se transforma internamente e adquire novas ambições, ideais e propósitos, em um curto período de tempo, ele estará acima do seu ambiente humilde e atrairá para si um outro ambiente que corresponda ao seu novo estado mental. Seria inútil arrumar uma casa nova para ele sem mudar o seu interior, pois em pouco tempo ele a transformaria em um chiqueiro. Somente após introduzir novos ideais de limpeza, organização e classe em sua mente, ele não descansaria até que seu ambiente correspondesse à imagem do seu novo ideal mental. Muito frequentemente, os fracassos na vida de um homem, seus dissabores, desarmonia e pobreza, são frutos da sua fraqueza de caráter. Ele pode até ter habilidade para ter sucesso, mas perde o interesse e se entrega ao desânimo. Ele vai alegar que as circunstâncias foram desfavoráveis a ele, mas a verdadeira causa foi a sua fraqueza de caráter. Então, se a pobreza e as dificuldades financeiras de um homem são o resultado de sua fraqueza de caráter e se manifesta em seus negócios na forma de ineficiência, serviços ruins e más escolhas, ele deve mudar para que as suas circunstâncias melhorem. A grande dificuldade em mudar pessoas fracassadas é convencê-las que elas mesmas são a causa do seu fracasso. Enquanto elas não reconhecerem isso,
serão uma causa perdida. Quando reconhecerem a própria culpa, é possível mostrar uma solução para os seus problemas. Elas devem procurar fraquezas ocultas como falta de coragem, determinação, firmeza, persistência, paciência e decisão. Melhorando esses aspectos, elas perceberão uma melhora gradual e constante em suas vidas. Nós já vimos que a mentalidade e o caráter de um homem refletem em suas circunstâncias. Agora, vamos pensar por um momento sobre a mente infinita. O universo, que é infinito em sua extensão, tem sua origem na mente divina e permanece nela, assim como você segura uma imagem em sua mente. O universo de Deus é concebido na mente divina como sendo perfeito. Nós o vemos como imperfeito porque temos uma percepção finita da nossa mente. Mas o universo imaginado pela mente divina é o universo real, é infinito e perfeito. Não há pobreza ou falta nesse universo. A pobreza e a falta são produtos da mente humana e não têm lugar na mente divina. A falta e a pobreza que vemos ao nosso redor são produtos da nossa própria mente. Aqueles que vivem na consciência da falta levam uma vida limitada. Eles nunca conseguem sair da pobreza e ela persegue o seu rastro como um cão. Por outro lado, aqueles que vivem em uma consciência de abundância nunca têm problemas com suprimentos. Suas circunstâncias refletem a sua atitude mental. Muitos deles não são necessariamente ricos, pois preferem viver de maneira simples e não têm grandes ambições. Porém, não têm qualquer preocupação com dinheiro e provisões, pois suas necessidades são prontamente atendidas. Muitas pessoas consideram a posse de riquezas como uma iniquidade. Pessoalmente, não vejo como a esta altura isso possa ser evitado. O capital é necessário para a manutenção e crescimento dos negócios, mas penso que qualquer coisa além disso é mera ostentação. Há sempre esperança para o bêbado e para a meretriz, mas para o que está cego pela riqueza, é quase impossível entrar no reino dos céus. Algumas pessoas muito abastadas conseguem, mas isso ocorre porque elas não dão importância excessiva ao dinheiro. O excesso de dinheiro é tão nocivo quanto a pobreza. Ambos são baseados em um erro fundamental. Esse erro está em achar que toda a riqueza tem uma fonte material, que tem uma quantidade limitada e deve ser agarrada e mantida a todo custo. A verdade, no entanto, é que a fonte da riqueza é espiritual e não tem limites. Quem entende essa verdade não entretém pensamentos de pobreza ou falta e não as teme. Todos que descobrem essa verdade não têm necessidade de cercar suas riquezas e não teme perdê-las, pois sabe que as suas necessidades são sempre atendidas. Foi disso que Jesus falou no Sermão da Montanha. Ele não falou de riqueza extrema, mas sim da necessidade suprida. A compreensão desse suprimento infinito é um fundamento necessário para desenvolver a fé, sem a qual uma vida plena é impossível. É necessária a consciência de que a falta e a pobreza não são reais, para que possamos ter fé na providência divina. É necessário ter a consciência de que o universo é espiritual, de que Deus é o espírito no qual nos movemos e temos o nosso ser. Isso acontece porque somos uma pequena parte do todo, e todos os nossos desejos devem ser realizados. A abundância é a realidade. A pobreza e a falta são produtos da nossa falta de fé, do medo, da ignorância
e da fraqueza de caráter, que tem a sua origem na mente humana. São ilusões que não devem permanecer em nossa realidade. Quando aprendemos essa verdade, vivemos com a consciência de que Deus é suficiente para nós, não para gastar mais do que ganhamos, não para contrairmos dívidas, mas para viver mentalmente na atmosfera da abundância. Devemos nos lembrar que uma mudança de consciência deve acontecer antes para que os efeitos possam ser sentidos em nossa vida exterior depois. Ao entrarmos nessa consciência superior, nós compreendemos a verdade que a fonte da nossa abundância é o Espírito, e essa fonte é ilimitada. Contudo, ela exige atividade mental e vigilância constantes. Ela exige persistência e perseverança no pensamento correto. Ao viver na consciência do suprimento divino e ao exercitar uma fé viva, a vida é afetada e uma mudança consciente e inconsciente entra em ação. Depois de falar do lado interior do suprimento, eu agora falarei do lado exterior e prático, que é igualmente importante. Os ensinamentos desse capítulo não desencorajam o empreendimento e a economia. Eles estão de acordo com as leis universais. Existe uma lei de economia no mundo natural e no mundo espiritual. A natureza é pródiga e generosa, mas ela nunca desperdiça. Ela nos ensina que a economia é uma marca de superioridade tanto na mente quanto no caráter. O desperdício das pessoas mais pobres é notório. Aqueles que são prósperos são muito mais econômicos do que os mais necessitados. Existem exceções, é verdade, mas a regra geral é que o homem que não economiza não está no comando de sua vida financeira. A inabilidade de negar a si mesmo certas coisas denota fraqueza de caráter e falta de controle, o que torna o sucesso quase impossível. Depois que você supera as dificuldades iniciais, onde precisa poupar para poder investir, fica fácil adentrar nas correntes da prosperidade. Quando você entende que a abundância é ilimitada, quando você aprende a viver na consciência dessa abundância, vivendo de acordo com sua renda e fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, você entra no caminho da riqueza. Quando você acredita na abundância, coloca em ação uma lei poderosa que traz grandes oportunidades até você. Muitos, no entanto, arruinam suas vidas por não compreender a dualidade de ser opulentos na consciência e ao mesmo tempo econômicos e cuidadosos na prática. É de suma importância que você aprenda a viver de acordo com sua renda ao invés de gastar mais do que ganha. Assim, terá crédito suficiente para investir em atividades rentáveis que trarão resultados no futuro. Muitos homens de negócios perdem grandes oportunidades porque simplesmente não possuem economias suficientes para tal investimento. Apesar da fonte do suprimento ser espiritual, ele chega até nós pelos canais materiais e, para conquistá-lo, temos que merecê-lo. Nós devemos dar algo em troca para poder receber, e devemos oferecer algo que o mundo queira ou precise. O segredo da abundância é compreender que ela é ilimitada e viver essa consciência trabalhando de acordo com essa premissa. Devemos dar ao mundo algo importante e necessário, pois a abundância deve ter mérito pela inteligência e pelo serviço. Sou um próspero homem de negócios que começou com nada, exceto uma boa saúde. Da mesma maneira, você pode alcançar a prosperidade aplicando o que foi ensinado aqui
em sua vida de acordo com suas próprias necessidades.